Olha que interessante. Os Estados Unidos prometeram colocar 20 bilhões de dólares na economia argentina para ajudar o Milei, que apesar de dizer que a economia está melhorando e tudo isso daí, ainda está dependendo de empréstimos do FMI, que fez alguns, e também dos Estados Unidos. Está melhorando a economia? Em alguns setores sim, como por exemplo o controle da inflação, tudo isso, mas não é tão assim também. E a matéria essa do New York Times, ela vem colocando o seguinte: os Estados Unidos estão arriscando o dinheiro dos seus contribuintes, ou seja, dos seus cidadãos, em uma grande aposta na Argentina, um país que tem um histórico de inadimplência. Aqui em uma determinada parte desse artigo diz o seguinte, ó, que a Argentina já precisou de mais de 20 resgates, só para ver a situação. E desde lá de 1950 ou 1957, eu acho que foi 1950, eu quero achar aqui para vocês exatamente essa parte que fala disso daí. Ela precisou assim de vários e vários resgates, olha aqui, ó. Ele coloca: o país recebeu mais de 20 pacotes de ajuda econômica do FMI desde 1950. Então, entra governo da direita, entra governo da esquerda, a Argentina não consegue melhorar da sua situação econômica. Às vezes até melhora um pouquinho, como foi durante o governo Menem, ali nos anos 90, ou no início do governo Kirchner, mas depois volta a piorar a situação. Dos aproximadamente 164 bilhões em ajuda pendente que tem o Fundo Monetário Internacional investido no mundo, praticamente 35% é da Argentina. A grande questão é: a Argentina conseguirá pagar isso daí? E o que ele conseguiu? Então aqui nós temos a foto do Milei, que foi lá na Casa Branca conversar com o Trump sobre toda a situação. E o Trump, ele prometeu uma ajuda realmente para a Argentina, para ajudar o seu amigo aqui, o Javier Milei, que ideologicamente estão bem em sintonia, podemos dizer assim, apesar de não terem o pensamento ideológico praticamente o mesmo, mas está bastante em sintonia. O que acontece? O Trump ameaçou de que ele vai emprestar, mas só se o Milei tiver uma vitória boa agora nas eleições de meio de mandato na Argentina. No dia 26 de outubro, daqui a pouco, a Argentina ela vai passar por uma eleição. Não é uma eleição para presidente. Ao contrário do Brasil, parte do Senado e parte da Câmara de Deputados argentina, acredito que 2/3, eles são renovados a cada 2 anos. E isso daí, a cada 4 anos? A cada 4 anos, podemos dizer assim, porque quando tem a eleição do presidente é renovado um tanto, depois os outros 2/3 é renovado dali a 2 anos depois, que dá a cada 4 anos. Então, o que acontece? Se o Milei vencer as eleições, ele ganha uma ampla maioria no Senado e na Câmara de Deputados da Argentina, porém, se ele perder, ele vai ter mais dificuldade em conseguir, em continuar governando o país. E aí, o que disse o Trump? O Trump, ele disse que vai emprestar esse dinheiro para a Argentina, porém, só se o Milei tiver essa vitória lá. De uma certa forma, ele está pressionando o Milei para que consiga essa vitória e também pressionando o povo argentino, dizendo que, beleza, eu vou ajudar vocês, mas se o seu partido ganhar as eleições, se o partido do Milei ganhar. Aqui, ó, tá bem na parte que ele diz isso aqui. Trump deixou claro esta semana que o apoio dos Estados Unidos dependia do bom desempenho do partido de Milei nas eleições. Caso contrário, disse o presidente, os Estados Unidos não perderão o seu tempo na Argentina. Que coisa, né? É uma pressão sobre o povo argentino, que precisa dessa ajuda, mas, ao mesmo tempo, é uma pressão sobre o governo também de Milei, que se não conseguir essa maioria, essa vitória nas eleições no dia 26, no próximo final de semana,
praticamente está ferrado, porque praticamente o Trump está abandonando a Argentina. E aí, por outro lado, essa questão para os Estados Unidos é uma aposta, como dizia ali no início. Por quê? Porque se os Estados Unidos não emprestarem, a situação da Argentina, com tanto de empréstimo que já tem, é praticamente de não pagar o que ela deve. E aqui em algum lado já dizia que a Argentina, ela não pagou 8 vezes o empréstimo. Foi 8 vezes que ela devia pagar, não pagou, e aí foi renegociar e tudo isso daí, depois de um tempo. Cadê? Aqui ó, o Departamento de Tesouro, tá? Ou seja, a Argentina já tem um histórico de calote. Só para a gente ver a situação. E a aposta dos Estados Unidos está que se ele não empresta nenhum dinheiro, possivelmente a Argentina vai dar outro calote. Porém, se ele empresta, nós aí temos um problema de que ele está colocando o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos dos Estados Unidos lá. E se não melhora a economia, piora, eles vão perder dinheiro nisso daí. Olha aqui o dado, ó. Os Estados Unidos poderiam acabar subsidiando outro resgate fracassado para um país que já deu calote em sua dívida 9 vezes. Não eram 8 vezes, são 9 vezes que a Argentina já deu calote. A parte boa é que se eles colocam dinheiro e a economia da Argentina melhora bastante, então eles vão com juros e tudo isso, e com a devolução ali do empréstimo, eles vão ganhar dinheiro. É a aposta americana aqui na situação. E além disso, aqui eles deixam bem claro que querem que a Argentina façam mais recortes fiscais. Lembrando que quando tem recortes fiscais, significa o quê? Que vai cortar gastos do governo. E para cortar gastos do governo, vai cortar onde? Na infraestrutura do país, em obras de infraestrutura, vai cortar na educação, na saúde, na segurança e assim por diante. A Argentina é um país que já está em uma situação caótica nessas questões, porque desde que entrou o Milei, ele começou a fazer esses gastos, mas desde antes já estava ruim, porque apesar do governo não tentar fazer esses gastos, de certa forma já não estava tendo dinheiro para pagar as coisas, devido à economia da Argentina já estar em pleno fracasso. Então, nós temos aí diante dessa questão de que o Milei está tentando, de certa forma, salvar a economia da Argentina a partir da sua visão, como ele diz, paleo-libertário, que ele se considera um paleo-libertário. Ele diz que é tirar o cepo cambial, que é, como que podemos dizer isso no português? Que é tipo um controle da moeda argentina, e ao final ele não tirou. Algumas promessas de campanha realmente não são fáceis de cumprir. A inflação, sim, ele controlou a um grande custo da população, mas ainda tem um longo processo para que a Argentina melhore e se torne um país economicamente estável. Uma tristeza, né? Eu gosto dos irmãos argentinos e poderia melhorar para ajudar a melhorar também a situação dos países aqui da América do Sul, até porque a Argentina é o terceiro país que mais compra do Brasil, e se eles têm mais dinheiro, obviamente eles vão comprar mais. E aí, o que vocês acham? Essa aposta dos Estados Unidos na Argentina é boa? Não é boa? Vai trazer um prejuízo para os Estados Unidos? Não vai trazer? Deixa nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago, daqui da Escola de Filosofia Política, na qual buscamos analisar o que acontece no Brasil e no mundo sem políticos e sem ideologias de estimação.